Alguns meses atrás eu fiz alguns vídeos sobre o Ben 10, do clássico até o Omniverse, falando sobre a história de cada desenho. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas curiosidades sobre as séries animadas do Ben 10, coisas que eu não falei em nenhum desses outros vídeos. 8 curiosidades sobre o Ben 10. Primeira curiosidade. Você sabia que o Ben 10 clássico tem um filme no mesmo formato dos episódios, que é o Ben 10 Segredo do Omnitrix? Ele se passa no início da 4ª temporada do desenho clássico, mais especificamente após o episódio em que o Ben desbloqueia o glutão, que é aquele alien que come as coisas e devolve como se fosse explosivo. E nesse filme, o Ben está enfrentando o Doutor Animal até que ele precisa parar um reator nuclear e ao fazer isso, é liberada uma energia que interfere no Omnitrix, o colocando em MAD, que significa modo de autodestruição. Então o Tetrax, aquele alien que é da mesma espécie do diamante, ele percebe essa energia, então ele vai para a Terra e leva o Ben para o espaço, para que ele possa rastrear a assinatura do Azimuth no Omnitrix, para que assim eles possam encontrar o Azimuth e fazer com que ele pare a autodestruição do Omnitrix, que ia acontecer em 3 dias. E eles não tinham outra escolha, porque quando o Omnitrix é colocado em modo de autodestruição, quando ele explode, ele destrói o universo junto. E esse filme ele tem 3 versões, que é a versão com Mega Olhos, o Chama e o XLR8. Como assim? É porque no começo do filme o Ben se transforma num determinado alien para tentar parar o reator nuclear, para tentar esfriar ele. Só que é aí que tá a diferença, tem 3 versões disso daí. Ou seja, o restante do filme é igual nas 3 versões, mas o começo do filme muda. Ou seja, tem uma versão que ele vira o Chama para tentar controlar o reator nuclear, tem uma que ele vira o XLR8 e tem uma versão que é a versão da HBO Max, que é que ele se transforma no Mega Olhos. Ou seja, se você assistiu o filme de um jeito quando era mais novo e foi reassistir ele recentemente e viu que o começo parecia diferente para você, não é delírio da sua cabeça não, é porque tem 3 versões mesmo. Segunda curiosidade. O XLR8 não aparece nenhuma vez em Ben 10 Força e Supremacia Alienígena. Só na abertura do Supremacia Alienígena, que ele aparece ali rapidinho, junto com todos os outros aliens, mas como transformação mesmo nos episódios, ele não aparece nenhuma vez. O XLR8 só vai retornar mesmo como transformação no Ben 10 Omniverse. E você sabia que XLR8 significa Accelerate? Ou traduzindo para o português, acelerado. Isso aí é viagem da sua cabeça. Não, não é. É só você ler cada letra do nome do XLR8 em inglês que você confirma aí o que eu tô falando. Ó, lê comigo aqui. XLR8, Accelerate. Olha só como fica. Legal, né? Terceira curiosidade. O dublador do Ben Tennyson é o Charles Emanuel, o mesmo dublador que deu a voz a outros personagens, como Ron Weasley de Harry Potter e o Hugby de Apenas um Show. E ele dublou do clássico até o Omniverse, incluindo os 2 filmes live action, que é o do Ben criança e do Ben adolescente. De acordo com o próprio dublador, ele não dublou o personagem no reboot, pois ele já estava mais velho para dublar o Ben criança. E a sua voz não ia combinar mais com a versão dele criança. Mas eu parei de dublar o Ben 10 quando fizeram um reboot, quando ele voltou a ter 10 anos de idade. Porque, como eu disse antes, a minha voz mudou um pouquinho, então não dava mais pra fazer ele criança. Quarta curiosidade. Essa já é triste. Eu não sei se você sabe, mas os dubladores do Vomax da Gwen já morreram, que no caso eram o Júlio Chaves, que morreu aos 76 anos, e a Ana Lúcia Menezes, que morreu aos 46 anos. Quinta curiosidade. Ben 10 já apareceu em outras obras, como Mutante Rex, no crossover entre os dois. O crossover se passa com o Ben de Supremacia Alienígena e se chama Ben 10 e Mutante Rex Heróis Unidos. E nesse episódio crossover em questão, o Ben vai parar na dimensão do Mutante Rex através de um portal e acaba ajudando o Mutante Rex a derrotar um inimigo poderoso da dimensão dele. O Kevin e a Gwen eles não aparecem nesse episódio, mas eles são mencionados pelo Ben. O episódio é todo no traço do Mutante Rex. O Ben, que no seu desenho próprio tem esse traço, nesse episódio crossover ele fica com esse traço. Sexta curiosidade. Existe um easter egg da Vaca e o Frango em Ben 10 Omniverse. No episódio do Ben 23, o Ben Prime, que é o Ben principal que a gente conhece, ele está procurando o único senhor sorvete de Bellwood que ele ainda não tinha ido. E quando ele acha esse lugar, ele descobre que aquele senhor sorvete viaja entre dimensões, ou seja,
tem as infinitas terras, né, do multiverso do Ben 10, e esse Senhor Sorvete viaja entre cada uma delas, levando o sorvete para todas as dimensões. E uma delas é a dimensão da vaca e o frango. Lembra daquele desenho, a vaca e o frango, aqueles dois irmãos? Então, personagens esses que também têm um desenho próprio. E esse é o momento em Ben 10 Omniverse que aparece a vaca e o frango. Poxa, ninguém vai aparecer para servir a gente. Vaca Gorda tirou as palavras da minha boca. Vamos embora. Se não for os mesmos personagens, é pelo menos uma referência a eles, porque estão idênticos. Sétima curiosidade. No final do Ben 10 clássico, o Ben já podia se transformar em 19 aliens. Os 10 iniciais que ele começa, mais os outros que ele consegue depois. Em Supremacia Alienígena, ele já tinha mais de 50 aliens. E em Omniverse, ele já se transformava em mais de 70 aliens. Isso é por relato dos próprios episódios mesmo. É porque em alguns episódios o Ben menciona em quantos aliens ele já podia se transformar até aquele momento. Já alguns eu só somei mesmo, como no caso do clássico. E por último, oitava curiosidade. O Ben adolescente já se encontrou com a sua versão criança algumas vezes, no próprio desenho do Ben 10. A primeira vez que isso aconteceu foi em Ben 10 Supremacia Alienígena, no episódio em que ele, a Gwen e o Kevin, eles precisam impedir o Agregor de encontrar as peças do tempo. Então eles vão para fora do universo, onde vivem os Sapiens Celestiais, os membros da raça do Alien X. E lá dá um bug temporal que faz com que a versão do Ben de 10 anos apareça ali e encontre com a sua versão atual de 16 anos. E a outra vez é em Ben 10 Omniverse, quando o Ben de 16 anos, com a ajuda do Professor Paradoxo, vai até a sua versão criança conversar sobre o feedback, um outro alien que eu já falei nesse vídeo aqui, que é um alien que ele tinha perdido quando tinha 11 anos. Ele usava muito esse alien, era o preferido dele. Aí acontece uma coisa aí que eu não vou falar, que ele acaba perdendo esse alien depois. Aí o Professor Paradoxo envia o Ben de 16 anos para conversar com o Ben de 11 anos sobre isso aí, para ajudar ele a superar o alien perdido e tal. E você, quais curiosidades dessa você não sabia? Deixa aí nos comentários. Obrigado por ter me assistido, até a próxima!